Será que você já venceu o medo de levar a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para elaborar essa relação, refletir sobre ela e assim integrar partes dela e tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não do ponto de vista prático e racional, com planilhas, investimentos e contas, e sim do ponto de vista emocional, sobre como o dinheiro interfere no nosso mundo interior e a nossa realidade psíquica também interfere na nossa vida financeira. Hoje a gente vai poder conversar e refletir um pouco sobre uma queixa que tem sido mais e mais comum, não só nos atendimentos que eu faço, mas também nos ambientes em que eu frequento. Eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Eu sei que eu trabalho muito e eu sei que eu ganho relativamente bem. Mas chega no final do mês e eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Eu não sei com o que eu gastei. Eu não sei para onde é que meu dinheiro vai. Eu olho para o meu salário de um ano, para a renda que eu gerei durante um ano e eu não sei para onde esse dinheiro foi, porque eu não tenho uma reserva de emergência, eu não construí um patrimônio, eu só vejo conta para pagar. Onde é que foi parar o meu dinheiro? O que é que eu estou fazendo para jogar esse dinheiro fora, gente? Não é possível que alguma coisa tenha que estar acontecendo. Inclusive, se você conhece alguém que tem um ralo financeiro, que mesmo ganhando bem, sente que nunca tem dinheiro suficiente, já encaminha esse episódio para essa pessoa, traz ela aqui, ajuda ela também a refletir sobre as suas decisões emocionais a respeito do que comprar, de onde o dinheiro dela está indo e quem sabe assim encontrar caminhos de solução diferentes. Como eu comecei a falar, essa é uma queixa que tem sido muito comum. Alguns meses atrás eu coloquei um post no Instagram sobre ralos financeiros e eu recebi uma quantidade alta de feedbacks e retornos de pessoas me dizendo exatamente a mesma coisa. Eu ganho bem, eu sou um profissional autônomo ou eu sou um profissional CLT. Eu tenho um salário fixo todo mês ou eu recebo realmente a partir daquilo que eu produzo. Sou um profissional autônomo e quando eu trabalho, eu recebo muito bem. Nos últimos anos, eu tenho conseguido aumentar a minha renda. Mas quando eu chego no final do mês ou no final de um ano e vejo o quanto que eu recebi e olho para a vida ao meu redor, eu não tenho nada, eu não construí um patrimônio. Eu ouvi de uma pessoa exatamente essa frase: eu não tenho um carro quitado, meu carro é financiado, eu moro de aluguel, eu não tenho joias, eu não tenho patrimônio construído. E eu olho, por exemplo, para a minha vida versus os meus pais quando eles tinham a minha idade, e eles tinham materialmente muito mais do que eu, e eles ganhavam bem menos proporcionalmente ao salário da época do que eu ganho. Não sei para onde está indo o meu dinheiro. E a primeira resposta e solução que eu acho que é a solução que vai me resolver esse problema é: talvez eu precise ganhar mais. Se eu ganho 5, talvez se eu ganhar 10, eu vou conseguir fazer investimentos. Se eu recebo 10 de salário, eu vou ganhar 15 e aí sim eu vou conseguir fazer investimentos. Mas mesmo aumentando o salário, mesmo aumentando o faturamento, parece que eu não sei para onde esse dinheiro está indo. Tem algum ralo na minha vida, algum buraco na minha vida para onde esse dinheiro está indo? Sim, tem. É claro que o primeiro lugar, o lugar mais direto e mais óbvio, que eu vejo que as pessoas vão buscar ajuda e também precisa acontecer, é na educação financeira. Então, vamos começar a fazer uma planilha, vamos compreender quais são os seus padrões de gasto, seus comportamentos de gasto, para onde está indo, como é que a gente faz para direcionar uma parte da sua renda para investimento. Vamos fazer um trabalho de compreender os seus padrões e comportamentos de gasto, entender como você faz para tomar a rédea de uma forma prática dessa vida financeira, com atitudes mais do mundo exterior, né? Como eu me comporto diferente e como eu faço planilhas e como eu realmente seguro tudo isso para poder construir patrimônio, mas para muita gente esse comportamento, essa mudança de atitude, ela não vem de uma hora para outra, ela vai precisar ser construída e aliada a um olhar
interno do que acontece no mundo interior que dá carga emocional, que dá carga de energia de ação e de comportamento para que você gaste exatamente com algumas coisas específicas. Ralos financeiros são aqueles espaços da nossa vida financeira em que a gente gasta e não vê. Os nossos excessos de gastos com aquelas frases para justificar, por exemplo, de é só mais um brinquinho, tá tudo bem, eu tenho salário para isso. Ou então, vou só pedir um iFood hoje, eu tô tão cansada para cozinhar que eu vou pedir porque vai ficar mais prático. Ou eu vou andar de Uber hoje porque, enfim, eu tô tão cansada, tô saindo aqui um pouco mais tarde do meu trabalho. E isso vai acontecendo dia após dia. E sem perceber, uma boa parte do seu salário foi justamente para esses espaços em que você faz uma projeção de um conteúdo interno seu e joga o seu dinheiro para, abre aspas, resolver esse conteúdo. Ralos financeiros, eles se encontram diretamente relacionados aos nossos excessos de gastos em algumas áreas específicas das nossas vidas, em algumas partes, em alguns itens que nós compramos com muito mais frequência do que o que nós precisamos. E essas compras, elas escondem um aspecto emocional que nem sempre nós temos consciência do que está acontecendo. É aquela frase: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso de gastos vai esconder de nós algo que emocionalmente temos dificuldade de encarar e lidar com. O dinheiro acaba sendo aquele recurso que nós temos na nossa vida para descarregar muitas das nossas tensões, muitas das transformações que a gente deveria fazer por dentro, a gente vai lá e compra. Como o dinheiro, ele é processado no cérebro, numa área do cérebro que fica muito próxima da área do cérebro que processa dor, sofrimento e também o prazer, todas as vezes que a gente compra, a gente tem uma descarga energética, fisiológica, de energia psíquica, energia emocional ali naquele momento. E quando a gente olha para nossa fatura de cartão de crédito, para nosso extrato bancário, é importante começar a entender e a diferenciar quais são os gastos que estão a serviço de partes da nossa vida interior que nós temos ou dificuldade de compreender ou a gente não sabe nem que existem e que nos incomodam tanto. Quando eu converso com algumas pessoas que me relatam queixas de ralos financeiros, eu ganho tanto, mas eu não sei para onde está indo meu dinheiro, porque eu não estou construindo patrimônio e eu não tenho nada do que é meu, com meu nome, etc. Eu gosto de passar um exercício para trazer um pouco de consciência. Mesmo eu não sendo educadora financeira, eu sei que um extrato bancário ou a fatura do cartão de crédito muitas vezes revela os nossos aspectos emocionais com muito mais clareza do que a gente só ficar pensando. Então eu peço para a pessoa, pega o seu extrato bancário ou o seu extrato de cartão de crédito e começa com uma caneta colorida a marcar todas as compras que você fez com justificativas que não tinham base na necessidade do momento, e sim com base em um desejo, em alcançar algo, em querer mais e melhor de alguma coisa, ou em um desejo de resolver algo que por dentro não parecia muito legal. Frases que você comprou e na hora de comprar você utilizou para justificar as suas compras. É só um iFood, é só hoje, eu tô tão cansada. Vai lá e marca. Era só um sapato, a vendedora me falou que estava em promoção. Eu não sei se eu queria tanto, não é bem o meu estilo, estava tão barato. Marca. Nossa, aquele curso, eu queria muito fazer esse curso, não era a hora, talvez eu não consiga digerir esse curso da melhor forma, mas eu fui lá e paguei, comprei aquele curso. Aquele
quantidade de livros que eu comprei, eu nem terminei de ler os que estão em casa, mas eu fui lá e comprei uma quantidade de livros. Aquele cliente que eu fui visitar e aí foi tão difícil a negociação com ele, e logo depois eu fui naquele café instagramável, tão caro, mas que não era nem gostoso, e eu paguei por um café tão caro e um docinho tão caro. Vai lá e marca. E no final dessa marcação, você consegue fazer isso nos últimos 3 meses. É bom ter um horizonte maior para poder entender realmente quais são os grandes movimentos que você faz e para você tentar compreender quais são as coincidências entre todos esses tempos e todas essas compras. Você vai começar a perceber o tamanho do ralo financeiro em que você está envolvido e que existe na sua vida. O quanto que você gasta dinheiro com partes da sua vida porque você tem dificuldade de olhar para dentro e lidar com as dores, as dificuldades e os desafios que vão se apresentando a partir do mundo interior. É muito comum que as compras que você olha no extrato do cartão ou no extrato da conta bancária, você talvez veja algumas coincidências. Nossa, eu gasto bastante com iFood, né? Olha, meu Deus, esse mês 30% do meu salário foi para o iFood. O que estava acontecendo esse mês? Ah, era mês de entrega de relatório da empresa, era mês de avaliação de desempenho na empresa. Bom saber, porque no mês de avaliação de desempenho da empresa, eu vou lidar com vários aspectos internos e vou ter dificuldade talvez de lidar com eles, e o meu dinheiro acaba sendo aquela parte da minha vida que eu utilizo para lidar com aquilo dentro de mim que eu não sei lidar. Ralos financeiros têm essa característica de serem ralos emocionais. Aspectos dessa vida interior que eu tenho mais dificuldade de lidar, e o dinheiro acaba sendo um espaço de descarregar essas dificuldades que eu sinto de resolver por dentro. E como é que o ralo financeiro se instala? Algumas vezes ele não se instala na vida adulta. Às vezes ele começa na infância. Se eu tive uma infância muito complexa, muito complicada, muito desafiadora, e eu senti falta de alguns aspectos emocionais, materiais, e eu senti várias coisas nessa infância que foram super difíceis para lidar, porque talvez não tinha um adulto para me ajudar, porque os adultos também estavam tentando lidar com os desafios das suas próprias vidas, para tentar me ajudar a fazer uma educação emocional. Seja porque não deu tempo, porque foi muito rápido, foi muito intenso, algumas coisas que aconteceram, não importa. É, acontece de que esses aspectos da minha infância que eu não consegui lidar, que eu tive bastante dificuldade, venham para a vida adulta e entrem nessa escala de ralo financeiro. Eu vou dar alguns exemplos que eu já ouvi dentro de consultório. Poxa, quando eu ia para a escola, eu era a criança que tinha menos bens materiais. Então, às vezes, eu ia com um sapato que vinha do meu primo, porque era do meu irmão mais velho, e aí veio para mim. Então, ele já estava surrado, já era um material de segunda mão. Ou era um material que a minha mãe costurava, então não tinha marca, enquanto todos os meus amigos usavam coisas de marca. Eu me sentia super invisível na escola, eu sentia que as pessoas não olhavam para mim, porque materialmente eu não tinha as mesmas condições que aquelas pessoas, e eu me sentia socialmente excluído. Então, eu tenho um vazio aqui, eu tenho uma necessidade de ser visto socialmente, eu tenho aqui um vazio interior que me fala que se eu não estiver como aquelas pessoas, vestindo roupas de marca, vestindo coisas que são sempre novas, nunca de segunda mão, nunca muito usadas, eu não vou ser visto. Então, para eu ser visto, para eu sentir que eu sou visível socialmente, eu estou sempre de roupas novas. Eu uso uma roupa a cada 3, 4 meses e eu enjoo, e aí eu já faço doação dessa roupa para comprar algo novo. Ou às vezes eu nem faço doação e eu tenho um guarda-roupa enorme, cheio de roupas, cheio de sapatos,
porque eu preciso dessa sensação de segurança de que algo me fará ser vista socialmente, porque eu cresci me sentindo invisível ou invisibilizada durante a minha infância, quando eu estava na escola com os meus amiguinhos que tinham mais condições financeiras do que eu. Eu não consegui lidar com aquela informação naquela época, não tinha nenhum adulto que me ajudasse a lidar com aquilo. Eu cresci com aquela sensação e aquele vazio, aquela necessidade de ser vista por quem eu era. Portanto, quando eu chego na minha vida adulta, eu uso o meu salário para ser vista socialmente sempre com as roupas novas que eu posso comprar. Então eu chego no shopping, na loja, e aquela criança dentro de mim que diz: Nossa, vai ter uma reunião nova agora. E nessa reunião vai vir o vice-presidente da unidade que eu trabalho. Esse é um evento muito bom e eu preciso estar muito bem vestida. E aí eu vou lá, compro um vestido caro porque é uma reunião diferente. Eu nem vou falar nada na reunião, mas eu quero passar uma boa impressão, de dar uma imagem social, de ser vista socialmente por causa daquela roupa nova. E a roupa nova me faz ter essa sensação de que agora sim eu serei visível socialmente. Então, todas as vezes que tem um evento diferente, um evento novo, vai entrar um novo funcionário na empresa, eu vou ter uma reunião diferente com o meu chefe, eu vou ter uma avaliação X, eu vou ter uma reunião com o meu cliente, eu tenho que ter uma coisa nova para mostrar, eu tenho que ter uma imagem diferente, eu preciso ser vista como essa pessoa que está sempre com essa imagem nova, fresh, bem visível e nunca de roupa repetida, nunca de roupa muito usada, muito velha. Então eu pego essa criança dentro de mim que acha que pelo fato de não ter tido uma condição material na infância que fizesse com que ela fosse incluída, com que ela fosse participante dos grupos sociais dentro da escola, se cresce com esse vazio e aí você chega e percebe que o mundo do lado de fora, a empresa que eu trabalho, a empresa que eu construo, precisa que eu compense essa sensação de invisibilidade tendo sempre uma roupa nova. E aí o meu ralo financeiro vai para aí. Então eu estou sempre comprando um sapato, eu estou sempre comprando uma bijuteria, eu estou sempre comprando uma roupa nova, uma blusa nova, uma bolsa nova, um acessório novo. E agora que as coleções das lojas acabam vindo praticamente toda semana com peças novas e coleções novas, essa alta de consumo pode realmente criar um baita de um ralo financeiro. E você, mesmo olhando e dizendo, mas eu não preciso de mais um vestido porque eu tenho tantos, ainda assim você vai lá e diz, nossa, não, mas esse vestido aqui eu preciso porque amanhã ele pode não existir mais. E eu preciso ser vista, ser considerada como uma pessoa sempre na moda, sempre bem vestida, porque eu quero sentir que eu não vou passar de novo por aquilo que eu passei lá na infância, lá naquela escola. Essa é uma das formas. A gente traz essas dificuldades emocionais de outros tempos para a gente e tenta resolver essas emoções ao invés de confrontar, ao invés de enfrentar, ter uma estratégia de enfrentamento, ou seja, olhar de frente, sentir o que estava sendo acontecendo, resgatar aquela criança, começar a conversar com ela e dizer foi muito difícil, isso realmente foi desafiador, eu sinto muito, mas agora a gente pode lidar com isso de um jeito diferente? Não, eu uso o dinheiro para não sentir mais aquela sensação de ser invisível de novo no grupo social. E aí eu compro, 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 compro. Essa é uma das formas. Uma outra forma que um ralo financeiro se instala é quando nós estamos tentando, na vida adulta, criar um movimento diferente e, ao invés de olhar para dentro e fazer uma mudança de comportamento de dentro para fora, a gente faz de fora para dentro através das compras.
Por exemplo, eu sou Sara, eu estou num trabalho X, eu já realmente senti que esse trabalho ele me consumiu bastante, não faz mais sentido, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero um novo caminho para mim. Esse caminho, ele está muito estressante, de alguma forma, eu sinto que ele não me satisfaz mais. E eu sinto que está na hora de eu caminhar diferente, de eu agir diferente, de eu ter uma profissão diferente. E em vez de olhar para dentro, lidar com as dificuldades, de se fazer uma transição de um caminho, de mudar de caminho, de mudar a forma de caminhar no mundo, eu vou lá e compro sapatos, eu vou lá, compro um carro diferente, eu vou lá e compro partes que simbolizam uma mudança de caminho. Eu sei que essa forma de pensar muitas vezes é um pouco mais complexa, mas é assim mesmo que às vezes a gente resolve. Então, eu sou uma pessoa que está muito rígida, muito inflexível, às vezes estou muito azeda com a vida e eu sinto que realmente eu poderia ser uma pessoa um pouco mais suave, um pouco mais flexível. A minha vida está muito azeda. Em vez de eu olhar para dentro, compreender o que está acontecendo, entender as minhas rigidezes, por que que eu sou assim, para que que eu sou assim, o que que isso me ajuda para eu fazer uma transformação da minha vida, eu, na verdade, começo a comer doce. Eu fico tão estressada, eu fico tão uma pilha de nervos que eu começo a consumir muito doce, eu começo a consumir uma comida gostosa para tentar compensar o fato de que a mudança que eu preciso fazer não é de passar a comer mais doces e sim começar a revisitar a minha vida para compreender por que está tudo tão amargo, por que está tudo tão ruim, por que está tudo tão rígido e como eu posso fazer a mudança. Como é que está tudo tão estressante, tão ultra rígido, as minhas costas estão super travadas, cheias de nozinhos nos músculos, mas em vez de olhar para isso, eu vou lá e compro um doce, eu vou lá e vou jantar fora, eu vou lá e peço um iFood. Então, esses movimentos do lado de fora, muitas vezes, dentro de um adulto, podem estar significando que você precisa fazer uma transformação dentro de você com base naquilo que você está comprando. É quase como se fosse assim. Por dentro é muito mais difícil, é muito mais lento de fazer, porque tem um tempo de amadurecimento, a gente não muda de comportamento do dia para a noite, a gente precisa desconstruir crenças, desconstruir emoções, desconstruir uma imagem que a gente tem da gente, para poder mudar e fazer uma mudança de vida é muito mais demorado, requer, por exemplo, que você faça terapia, requer que você seja acompanhada por um profissional, e às vezes a gente esquece que esse tempo precisa acontecer e ele vai acontecer, e tem um jeito, abre aspas, mais rápido de se fazer isso, que é comprando isso de fora para dentro. Então, eu preciso de um sapato a mais? Não, talvez eu precise de uma nova forma de caminhar na vida. Eu preciso de um livro a mais? Não, eu preciso começar a compreender como é que eu pego todo o conhecimento que eu já tenho e faço algo de bom com a minha vida. Eu preciso de um curso a mais? Não, eu preciso pegar todas as ferramentas que eu já adquiri e colocar na minha vida para efetivamente fazer a mudança que eu preciso. Ao invés de fazer um movimento que eu preciso fazer na minha vida, de fora para dentro, comprando, consumindo e gastando o meu dinheiro com partes da minha vida externa que na verdade deveriam vir de dentro, eu começo a olhar para dentro e dizer assim: se eu não comprar um sapato, como eu faço para caminhar de um jeito diferente na vida? Uma roupa, por exemplo, pode ser eu quero ter uma imagem diferente diante das outras pessoas, portanto, eu vou contratar um consultor de imagem, vou comprar roupas novas, eu quero que as pessoas me vejam de um jeito diferente. Mas aí eu não mudo por dentro. Eu mudo todas as minhas roupas, eu mudo meu guarda-roupa o tempo todo, mas eu não olho para dentro para entender que a mudança precisa vir
de dentro, que do lado de fora eu posso comprar o quanto que eu quiser, mas isso não vai trazer por dentro a transformação que eu preciso. E aí eu crio ralos financeiros porque eles são soluções de coisas e de aspectos da nossa vida que acontecem por dentro e de soluções que precisariam ser feitas interiormente por dentro de nós, de dentro para fora, e o dinheiro faz essa mudança, abre aspas, né, uma mudança entre aspas, muitas aspas no meio do caminho, porque não é real e não se sustenta. Pelo contrário, só exige que você continue comprando e comprando e comprando e comprando e não pare de comprar nunca de fora para dentro. Percebe? Ralos financeiros, eles podem vir de excessos que escondem faltas. Quando essas faltas emocionais vêm da infância, ou eles também podem vir de formas simbólicas que eu tenho de resolver com o dinheiro partes da minha vida que eu deveria resolver por dentro. Se eu estou comprando muito mais coisas que são impermanentes, que não são perenes, que não são duráveis, e eu compro sempre as mesmas coisas, sem parar, sem questionar, por que que tem que ser essa coisa? Por que que tem que ser esse objeto? Por que que tem que ser desse jeito, nessa loja, dessa forma, nesse dia? Será que se eu voltar para dentro, em vez de comprar mais uma bolsa, eu não posso entender o que é que eu estou carregando que está tão pesado? E que fica me exigindo que eu tenha sempre uma bolsa diferente para carregar as minhas coisas diferentes. Ou quem sabe eu fico trocando de carro a cada 6 meses, mas na verdade tudo o que eu queria era uma forma de caminhar diferente na vida, era uma forma de ser vista de um jeito diferente e que é muito mais perene quando eu faço isso de dentro para fora. Objetos do lado de fora, muitas vezes dentro de ralos financeiros, a gente interfere, na verdade, a gente insiste em comprar objetos que, na verdade, simbolizam uma transformação que a gente quer fazer, mas essa transformação precisa vir de dentro. E aqui eu vou deixar com você algumas reflexões. Se você for uma pessoa que vai ter coragem de abrir o seu extrato bancário ou a fatura do cartão de crédito e começar a sublinhar todos aqueles gastos que você fez, e você vai olhar todas as coincidências, onde estão a maior parte desses gastos, para onde o seu dinheiro está indo, o que, que o seu dinheiro está tentando resolver do lado de fora, o que na verdade deveria ser visto do lado de dentro. Ou em um processo terapêutico para você resgatar partes dessa criança, para resgatar, para acolher, para ajudar essa criança interior a lidar com as suas questões de um jeito diferente, ou quem sabe, porque você precisa fazer transformações e adaptações na sua vida hoje, que estão muito mais difíceis e desafiadoras de se fazer de dentro para fora, e você está tentando, abre aspas, comprar isso de fora para dentro através de compras compulsivas, impulsivas em determinados itens específicos. Então, se você olhar, começa a perceber o que que tudo isso? Poxa, eu estou gastando mais em roupas, eu estou gastando mais em comidas práticas e fáceis. Que tipo de alteração por dentro? Que tipo de mudança eu realmente estou querendo e que as minhas compras estão simbolizando para mim? E aí depois você vai poder, claro, olhar para dentro, refletir e traçar um plano de dentro para fora de transformação, acolhimento e mudança, e assim o seu dinheiro vai ser muito menos impactado por esse processo. E se ficar difícil, Tati, vá atrás de um terapeuta que possa te acompanhar dentro desse processo. Me manda uma mensagem, conversa comigo. É importante que você tenha dentro desse processo o acompanhamento de um profissional que vai poder te ajudar a olhar com mais clareza para tudo que está acontecendo dentro de você, te ajudar a compreender com mais objetividade, com mais clareza e te tirar um pouco desse caos financeiro e emocional para te dar um direcional mais rápido do que o que você teria se você fizesse isso sozinho. Se você gostou desse episódio,
Se você realmente tem gostado do conteúdo que eu tenho trazido para você, você ajuda muito o meu trabalho a crescer, avaliando aqui o podcast na plataforma, se inscrevendo nesse podcast e também encaminhando para todos os seus amigos. Encaminha para um amigo e pede para esse um amigo encaminhar para um outro amigo e faz assim o meu trabalho crescer e não custa nada. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.